uma vez, eu louvo ao Senhor, né, pelo congresso, louvo ao Senhor por todas as coisas. E nós estamos aprendendo muitas coisas aqui no congresso, né, e nós vimos ontem sobre os vários reformadores e como o Senhor tem guiado essa igreja. E a principal lição que nós aprendemos ontem, né, de várias, é que o Senhor tem guiado esse povo e que nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros não só doutrinários, mas herdeiros de uma postura, de uma conduta também. Nós aprendemos ontem que vai haver perseguição. Lá no livro de 2 Timóteo fala que todos que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. E nós vimos ontem também que por que a perseguição não vem nos dias de hoje? Por causa da transigência com o pecado. Nós aprendemos bastante sobre a reforma protestante ontem, mas foi a reforma protestante na Europa continental, no continente europeu. Eu gostaria de mostrar, irmãos, vou pegar um pouquinho do material que eu usei para fazer a pesquisa. Alguns irmãos me perguntaram e eu vou estar falando. Na verdade, a maior parte do material é adventista. Você pode... Eu usei o Grande Conflito, que é um livro inspirado por Deus, então é uma versão que a gente tem total confiança, o Grande Conflito. Mas eu usei também o Tratado de Teologia e usei o Comentário Bíblico Adventista, volume 4. Essas são as fontes da nossa igreja. Para quem quiser fazer uma pesquisa mais sobre o assunto, pode estar vendo ou no YouTube ou comprando, na Casa Publicadora, um DVD chamado A Reforma Protestante e a Restauração da Verdade. Quem conhece esse DVD? A Reforma Protestante e a Restauração da Verdade. Foi feita pelo pastor Tinho, pastor Arilton. Ele vai nos locais aonde se deu a reforma. Lá onde os valdenses estavam, onde João Wycliffe estava, João Hus também. Enfim, ele vai em todos esses lugares. Então, é uma boa pedida também. Quem quer fazer uma pesquisa, quer assistir um documentário. E eu gostaria de mostrar aqui o livro que o irmão estava me perguntando. Eu gostaria só de deixar claro que não é adventista. Esses autores, né, não são adventistas, são cristãos. Primeiro aqui eu vou colocar aqui embaixo. Mostrar o livro de W. Walker. É um livro para quem gosta de ler mesmo, porque não tem uma figura, não tem nenhuma figura lá dentro do livro. É só texto. E esse livro é a história da igreja cristã, toda a história da igreja cristã. E ele coloca com bastante detalhes aqui, desde Agostinho, passando por todas as eras, todos os pensadores, todas as heresias. O nome é W. Walker, a história da igreja cristã de W. Walker. E também, mas se você fala assim, eu não gosto muito de ler, não, tem esse aqui que é mais fino, que tem bastante figura, é a história da igreja em quadros. São tabelas, diagramas sobre a história da igreja, sobre as doutrinas cristãs. Aí, um monte de tabela. Quem não gosta de ler muito, né? A gente que é brasileiro diz que brasileiro não gosta de ler, né? Então, está tudo resumido aqui. Não é quadrinho, não é quadrinho. Fala em quadros, é tabelas, diagramas. Aqui está todas as teologias, todos os movimentos, né? Mas só observando mais uma vez que são autores não adventistas, esses dois. E os autores adventistas, como eu já falei para vocês, foi o Comentário Bíblico Adventista, Tratado de Teologia e o Grande Conflito, enfim. Irmãos, ontem nós falamos então da reforma no continente. Tem que ligar, né? Não tenho tanta prática. Nós vamos hoje falar da reforma anglo-americana. E eu disse ontem que eu acredito que a reforma na Inglaterra e nos Estados Unidos é a mais importante. Por quê? Porque foram eles que divulgaram para o mundo, foram eles que levaram o protestantismo para o mundo, foram ou ingleses ou americanos. A maior parte dos missionários, Hudson Taylor e outros que é famoso, ou era inglês ou era americano. Então, eles levaram o protestantismo para o mundo. Então, a história do protestantismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, eu chamo isso de tradição anglo-americana, é, a meu ver, a mais importante. É óbvio que todos contribuem de alguma forma. Mas, nesse dia, irmãos, nós não vamos só ficar na Inglaterra e nos Estados Unidos, não. Nós vamos dar uma escapadinha para o continente quando formos falar do pietismo. O pietismo foi um movimento que aconteceu na Alemanha, no século XVIII, né, final do século XVII, início do século XVIII. E nós vamos ter que pular um pouquinho para o continente, mais uma vez, mas depois nós vamos voltar para a Inglaterra de novo para falar do metodismo. Então, vamos rapidinho. Ontem nós lemos essa frase, e nós vamos ler hoje de novo. Lembra que eu falei para vocês que
que eu não gostaria que fosse uma aula de história. Se fosse uma aula de história, a gente ficava em casa, vamos assistir um documentário, mas que nós temos que sair daqui com um senso que o Senhor nos faz herdeiros. E nós lemos ontem no começo, e nós vamos ler todos juntos agora de novo. Essa passagem está no livro Grande Conflito. Aliás, eu gostaria só de fazer outra observação, que o irmão Silverino estava conversando comigo. Essas páginas que estão aí, irmãos, é de uma versão em PDF, né? E era até, não é nem a página que está embaixo, é lateral. Eles colocam uma paginação lateral naquela versão em PDF. Então, toma cuidado na hora que você fazer lá a pesquisa. Então, vamos ler junto? A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história desse mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo permitir a brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dado ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. Então, nós estamos ou não estamos vivendo no tempo da reforma? Nós estamos vivendo sim. E quem são os reformadores hoje? São os luteranos? Não, somos nós. O Senhor nos chamou, somos herdeiros dessa mensagem. Eu vou falar rapidinho da Escócia. O reformador escocês John Knox liderou com muito sucesso a reforma na Escócia. Mas quando você estuda, a reforma de lá não parece ter tanta emoção quanto a reforma na Inglaterra, na Terra da Rainha em si. Por isso que eu vou só citar rapidinho. Irmãos, é interessante, lá houve certa resistência, mas não houve tanta perseguição. Então, por isso que não houve tantos movimentos. Você vai ver que na Inglaterra houve mais perseguição e houve mais movimentos. Então, esse homem, John Knox, ele era uma das pessoas que tinha se refugiado com Calvino. Lembra ontem que eu falei para vocês que Calvino, um dos sucessos da teologia de Calvino é que ele acolhia as pessoas que eram refugiadas, enquanto lá os luteranos não faziam isso. Por esse motivo, a influência de Calvino foi o quê? Maior, porque todo mundo que era perseguido na Inglaterra, em outro lugar, vinha ele, não, pode ficar aqui, pode ficar aqui. E aí, ele acolheu essas pessoas, e depois quando essas pessoas voltaram para o país dela, voltaram levando o calvinismo. Então, por isso o calvinismo foi a reforma com maior influência. Então, John Knox foi uma dessas pessoas. Ele era escocês, refugiou em Genebra com Calvino, e quando ele voltou na Escócia, enfrentou a rainha, ele implantou lá o calvinismo também. Então, a igreja da Escócia, que é o nome da igreja de lá oficial, foi estabelecida com um sistema. Lembra que eu falei para vocês sobre o sistema chamado presbiterianismo? Que é aquele sistema democrático, que é diferente do episcopal? Então, esse sistema que é diferente do episcopal, John Knox conseguiu com muito sucesso colocar lá na Escócia. E a profeta do Senhor diz assim: quando posto face a face com a rainha da Escócia, em cuja presença o zelo de muitos dirigentes do protestantismo se havia abatido, John Knox deu testemunho inquebrantável da verdade. Não seria ganho por meio de carinhos, não se subjugaria diante de ameaças. Então, se a rainha desse, toma um cargo aqui, fica calma aí. Não. Então, ele avançou firmemente. Mas nós vamos avançar para a reforma lá no sul da Ilha Britânica. Vamos para a Inglaterra. Mas, irmãos, antes de começar a falar com alguns detalhes, eu gostaria de contar uma experiência que aconteceu comigo. Uma vez que eu fui fazer uma atividade com os desbravadores da minha igreja, em uma escola, eu lembro que eu entrei em uma sala e tinha a lição que a professora tinha passado na lousa, era uma lição que falava sobre a reforma protestante. Aí eu comecei a ler. E ali tinha um tom de crítica muito forte à reforma. Dizia que ali foi uma maneira que os reis arrumou de dominar mais sobre o povo. E falava que a reforma era algo mais político do que propriamente religioso, né? Eu fiquei lendo, fiquei meio triste. Mas a maior crítica que alguns historiadores falam da reforma é a questão, foi político, isso não foi religioso. Nós vamos ver que o primeiro exemplo que eles dão é na Inglaterra. A reforma na Inglaterra é o primeiro exemplo. Mas eu gostaria de abrir, sermão de sábado não é sermão sem abrir a palavra de Deus. Então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12.
1 Reis 12. Ou seja, muitos falam, não, a reforma foi só política, era interesses, não tem nada a ver com religião. Em geral, ateus costumam usar esse argumento. E eu vou fazer uma pergunta antes de ler o texto. Por qual motivo o reino de Israel se dividiu em Judá e a nação de Israel no norte? Qual o motivo? Nós vamos ler agora e nós vamos descobrir qual foi o motivo que houve a separação do reino de Israel. Vamos lá, capítulo 12, diz assim, ó. Todo mundo achou 1 Reis 12? Falta alguém? Então vamos lá, 1 Reis 12. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava no Egito, para onde se fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão do teu pai, e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu, ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo, o que o povo fez? Se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a esse povo? E eles disseram, se hoje te tornares servo desse povo e o servires, e atendendo, falar boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho com quem? Os jovens que havia crescido com ele e o serviam. E disse, que aconselhai vós que respondamos a esse povo, que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós, assim falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com o quê? Com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Aí verso 12, veio pois Jeroboão em todo o povo ao 3º dia, a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo, voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho dos anciãos que lhe havia dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu porém vos castigarei com escorpiões. O rei porém não deu ouvido ao povo. Então vamos parar por aqui. Irmãos, então, vamos supor que a gente é um historiador. Por qual motivo o reino de Israel se dividiu? É simples. É simples. Jeroboão, que é como se fosse um líder de sindicato, chegou perante o rei e falou, alivia o nosso cargo, né? O nosso fardo. Isso. E qual que foi a postura do rei? Espera um pouquinho, vou tomar conselho. Foi lá com os jovens e com os idosos. E ele foi esperto. Pegou o conselho de quem? Os jovens, esperto entre aspas, né? E aí, se um historiador ele vai dizer assim, foi por esse motivo que o reino de Israel se dividiu. Isso, o Daniel vai chamar isso de dimensão o quê? Horizontal. Mas por trás de todas as coisas tem uma dimensão espiritual vertical. Você quer ver qual foi o motivo vertical da separação? Abra nossa Bíblia aí em 1 Reis 11. 11. Vocês vão ver o real motivo. Esse motivo que está aí, o historiador ele não vê. O historiador ele não vê, ele não tem a visão de grande conflito que nós temos. Então, 11. Diz assim, por isso disse o Senhor a quem? Visto que assim procedesse e não guardasse a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a quem? Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, na mão de quem? Teu filho tirarei. Verso 13, todavia não tirarei o reino todo, darei o quê? Uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. E em 1 Reis 12, verso 24, diz assim, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles as palavras do Senhor, voltaram como lhes tiveram ordenado.
Então, irmãos, eu li isso daqui para mostrar para vocês que o historiador, o ateu historiador, ele não tem visão vertical do grande conflito. Isso daqui é o Senhor abrindo as cortinas da dimensão vertical. Se o Senhor não tivesse feito isso, a gente ia hoje estudar, por que o reino de Israel se dividiu? Porque houve confusão lá entre Jeroboão e, enfim, isso é só história, o que o historiador vê. Mas a dimensão vertical que está por trás das cortinas do grande conflito fala algo mais. Isso não foi nem no dia de Roboão, foi no dia do rei Salomão. O Senhor já tinha dito por causa do pecado de quem? Por causa do pecado do rei Salomão. Vocês entenderam? Por que eu falei isso? Por que foi lido isso na palavra de Deus? Porque nós vamos ver que muitas fases da reforma teve questões políticas envolvidas. E muita gente vai falar, tá vendo? Foi só coisa política. Porém, tem dimensão vertical por trás. O Senhor está guiando. O Senhor está no comando. Então vamos lá, vamos avançar. Antes da Inglaterra se tornar protestante, nós temos um nome que é pioneiro da reforma na Terra da Rainha. Eu vou chamar de Terra da Rainha ou de a ilha, se eu falar a ilha ou para contrapor ao continente, tá bom? Então, na Terra da Rainha, existe uma forma que se lê em inglês, mas eu gosto de ler em português mesmo, viu? Eu gosto de ler o William Tyndale. Eu sei que o irmão leu o William Tyndale, enfim, mas português mesmo, William Tyndale. Esse homem, irmãos, foi pioneiro da reforma, na época que a Inglaterra ainda era católica. A profeta do Senhor diz assim, como estudante diligente e ardoroso, investigador da verdade, recebeu o evangelho do testamento grego de Erasmo, destemidamente pregou suas convicções, insistindo em que toda a doutrina fosse provada por onde? Irmãos, lembra que eu falei para vocês do legado da reforma, da escritura ontem? Nós somos herdeiros dessa mensagem. E nós vamos ver que esse homem, ele entregou toda a vida dele para a causa de Deus e pelas escrituras. Toda a vida dele. Esse homem era um homem determinado. A primeira coisa é que ele tinha um sonho de ver a Bíblia traduzida para a língua materna dele. E dizem que ele dizia assim, que ele queria que o menino do arado pudesse ler a Bíblia. Vocês veem como que era o sonho dele. Irmãos, o rei da Inglaterra perseguia ele, e ele refugiou no continente, e ele ficou vagando ali pelo continente. Tudo isso porque ele amava a Deus e amava as Escrituras. E ele então, irmãos, vai traduzir a Bíblia, mas agora ele não vai fazer que nem o Wycliffe, porque o Wycliffe foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Só que o Wycliffe traduziu da Vulgata Latina, de um texto latino. Mas ele não, ele vai direto no grego, e ele vai usar o texto Receptus para fazer a tradução. E é interessante que nessas idas e vindas, a Bíblia dele, a Bíblia de Tyndale, foi a primeira Bíblia a se beneficiar da imprensa. Então, e ele mandava tudo isso para a Inglaterra, né, lá para a ilha. E ele tinha um amigo lá na Bélgica, amigo do peito, irmão camarada, que teve um tempo que esse amigo foi e denunciou, ele está aqui, na Bélgica. E aí, o rei da Inglaterra prendeu ele. Irmãos, nós temos um legado forte aqui de William Tyndale. O que ele não acreditava? Na verdade, ele acreditava na imortalidade condicional da alma, né? Que é o que a gente crê. Foi defensor do sono da alma, né? Hoje a gente usa essa expressão, ele que usava essa expressão. Então, nós vemos que o Senhor Deus tem guiado o seu povo desde muito antes. Lutero também, irmãos, não acreditava na imortalidade da alma, igual as igrejas crê. Na verdade, quem acreditava na imortalidade da alma era Calvino. E como ele foi o reformador com maior influência, então, por isso que a maior parte das igrejas acredita na imortalidade da alma. Mas apesar de Lutero não acreditar na imortalidade da alma, a crença dele era um pouco confusa. Se você pegar o Tratado de Teologia, algumas vezes ele falava que existe, quando a gente morre, sai uma alma, mas ao mesmo tempo, na verdade, ele combatia mais a ideia de inferno, purgatório, essas coisas, né? Então a ideia de Lutero ainda era um pouco confusa, mas Tyndale já é um pouco mais preciso. Ele não acreditava
na imortalidade, quer dizer, ele acreditava na imortalidade condicional, que é o que nós cremos, né? Imortalidade o quê? Condicional. E essa é a nossa crença. Nós vamos falar então como surgiu a igreja anglicana e como surgiu a reforma, a chamada reforma da igreja anglicana. E eu gostaria que sempre ao contar a história, vocês lembrassem da dimensão horizontal e a dimensão vertical. Lembrando que o Senhor está no comando de todas as coisas. Nosso Deus está no controle de todas as coisas. Esse homem é o reformador da Inglaterra, o rei Henrique VIII. Vocês vão até rir como foi a reforma lá. Mas o rei Henrique VIII, ele tinha uma esposa e ele teve, se eu não me engano, 7 filhos com essa esposa, mas morreu, tudo ficou só uma mulher. Maria é o nome da mulher que ficou, né? E ele queria um herdeiro o quê? Masculino, ele queria um homem para o trono. Então, como ele queria um herdeiro masculino, então ele tinha que o quê? Casar de novo. Mas, irmãos, o real motivo era esse mesmo. Porque alguns falaram, será que era sensualidade? Será que ele era um rei sensual? Não, porque ele tinha concubina. Então, a ideia dele era casar de novo para ter um filho homem. E aí, ele pediu, então, para o Papa anular o casamento dele. E o Papa, o quê? Não anulou. Mas o Papa não anulou, não foi porque o Papa era muito moral. Não foi por causa disso, não. É que acontece que o Papa, ele precisava do apoio do rei da França nas guerras dele. E o rei da França era sobrinho da esposa dele, da esposa do rei Henrique. Então, o rei da França não queria ver a tia dele ser tirada de cena, né? Ser, como é que fala lá os árabes? Repudiada, isso mesmo. Então, ele não queria. Então, ele não queria que o rei fizesse isso. Então, o Papa não pôde apoiar o rei Henrique VIII nessa empreita, né? Mas aí, então, o rei, então você não apoia, não? A partir de hoje, a nossa terra é protestante. E toda a estrutura católica que tinha na ilha, na Inglaterra, se tornou igreja anglicana. Essa é a história da reforma. Que aí muitos vão usar essa questão, isso é político, tá vendo? Não falei para você? Mas lembre, o que eu falei para você? Dimensão horizontal e dimensão vertical. Então, e ele casou mais vezes, não deu certo. Ele casou, a mulher teve uma filha só. Então ele tinha agora 2 filhas, Maria e a outra Elizabeth, né, que a gente chama de Isabel. E aí ele casou de novo. Enfim, ele teve sucesso, ele conseguiu ter um filho, Eduardo. Então, ele ao morrer, ele deixou 3 herdeiros. É bem importante nós entendermos isso aqui, para nós entendermos por que a Inglaterra tem tantos movimentos. Temos que entender precisamente. Então vamos lá. Então, quantos filhos que ele deixou quando ele morreu? 3. Eduardo era o mais novo, só que era o único filho homem. Então, na corrida para o trono britânico, ele tinha a primazia, né? Mas depois vinha a Rainha Maria, que era a mais velha, que era do casamento católico, e depois vinha Isabel, que em inglês é Elizabeth, né? Ela era do primeiro casamento protestante dele. Quando ele, então, instituiu a igreja anglicana, que era a igreja protestante inglesa, apesar de ser nominalmente protestante, a igreja da Inglaterra tinha muitas formas católicas, as roupas eram o mesmo. Aliás, até hoje, na igreja anglicana, não se chama pastor, chama-se padre. Até hoje, para você ver. Então, era só nominalmente. Ele cortou o vínculo com a igreja romana, mas toda a estrutura da igreja da Inglaterra tinha muita coisa católica ainda. Então, exatamente. Então, ele era o líder da igreja, ou seja, ele era o reformador. Engraçado que quando você entra na Wikipédia, está lá, reformadores, está lá, rei Henrique VIII, na Inglaterra. Dá vontade de rir, né? Da igreja anglicana. Mas nós vamos ver as reviravoltas que vai haver. A história não acabou aí, irmãos. E é importante nós prestarmos bem atenção para vocês verem que vai surgir muitos movimentos aí. Vamos lá. Eu não consegui colocar os nomes deles, mas aí está o Eduardo lá na ponta, Maria, Rainha Maria, a Malévola, essa rainha foi muito má, e Elizabeth, que é Isabel, né? Então vamos lá. Ele morreu e deixou quem? Eduardo. Só que quando Eduardo subiu ao trono, quantos anos ele tinha? 9 anos.
E aí tinha então um conselho privado e tinha um regente que regia então a igreja anglicana. Esse regente era alguém que estava um pouco familiarizado com os protestantes do continente, lá da Alemanha, lá da Suíça. Então ele começou aos poucos a avançar. A igreja protestante do Henrique VIII, ele pegou e começou a avançar para um protestantismo mais puro. Aos poucos começou a avançar. Porque eu era um menino, e o rei Eduardo, ele apoiava isso também. Apesar de ser menino, ele já apoiava. Não, vamos avançar para um protestantismo mais radical, né? E aí vieram até pessoas de outros lugares do continente refugiar lá na Inglaterra. Só que o menino, ele tinha problema de saúde, e quando o reinado dele durou só 6 anos, porque quando deu mais ou menos 6 anos de reinado, ele veio a falecer. E eu acho que o temor de Henrique VIII acabou acontecendo, né? Ele não queria que o menino entrasse no trono, mas aí sobrou quem para subir no trono? Que era a mais velha, né? Tinha Maria e Isabel, mas na sequência era Maria. E Maria era de qual casamento? Católico. O que será que ela vai fazer com a igreja anglicana? Tá aí. Restabeleceu o catolicismo na Inglaterra. Durante seu reinado houve forte perseguição aos protestantes, sendo que até meados de 1555 cerca de 800 protestantes se refugiaram no continente e perto de 300 pessoas foram queimadas vivas em todo seu reinado. Assim, ela entrou, começou a matar os protestantes. Conseguia pegar, amarrava na estaca, queimava vivo. Era só, a punição era essa, queimado vivo. E os que conseguiram fugir foi para o continente. E qual foi o único local que eles conseguiram guarida? Aonde? Lembra que a gente estudou ontem? Quem que era o reformador que acolhia as pessoas? Quem? Na Holanda ainda, era Calvino. Nessa época ainda era em Genebra. Nós vamos ver que depois vai ser Holanda, mas ainda é Genebra. Então Calvino recebeu muitas dessas pessoas aí que estava fugindo de qual rainha? Da rainha Maria. Dizem que ela era muito má. E dizem também que ela casou com o rei da Espanha e ela não conseguia filhos, e ela achava que isso era punição de Deus, então ela perseguia mais protestantes para acalmar a ira de Deus. Então matava. Isso aí são números que nós temos, mas ela matou muito mais. Queimou muita gente. O reinado dela foi um reinado de muito terror. Ela restabeleceu, então, o catolicismo novamente. Aí vocês falam, eu fiz questão, irmãos, de abrir a palavra de Deus para mostrar para vocês que existe a dimensão horizontal e a dimensão vertical. Porque você está vendo? Isso foi só político, isso foi só guerra. Não teve nada espiritual isso. Mas lembre-se, o Senhor está no comando. Só que ela também, infelizmente, teve um reinado curto, ainda bem. Ela ficou quantos anos no poder? 5 anos. E sobe ao trono a outra rainha. Quem? Elizabeth I. E é interessante que Elizabeth, em relação aos outros, ela teve um dos maiores reinados da Inglaterra. Foi 45 anos, se eu não me engano, lá, de 1558 até 1603. E eu acho uma coincidência que a atual Elizabeth, que é a Elizabeth II, também tem um dos maiores reinados. Coincidência, né? As duas Elizabeth tiveram bastante tempo de reinado. Então o que ela fez, a rainha Elizabeth? Restabeleceu o quê? Protestantismo inglês, que era a igreja anglicana. Durante o seu reinado, os ingleses refugiados no continente voltaram para a terra, né? Terra da rainha. Agora influenciados por um protestantismo mais puro, mas principalmente pelo calvinismo, que eles vieram de Genebra. Esses refugiados trouxeram consigo uma das versões bíblicas mais influentes daquele tempo, a Bíblia de Genebra, que foi traduzido no exílio durante o reinado de Maria. Então eles voltaram lá para a Inglaterra e agora, de novo, a igreja anglicana foi restabelecida. Esses protestantes que vieram do exílio no continente europeu para a Inglaterra viram que, apesar de nominalmente protestante, a igreja da Inglaterra tinha muito que mudar. E eles começaram então a querer purificar a igreja estabelecida. Então eles falaram, a igreja anglicana, ela se diz protestante, mas mesmo a rainha Isabel tendo voltado, né, às pazes com o protestantismo,
tem muita coisa, as vestes é a mesma coisa, tem muita coisa católica, temos que avançar. Então esses que queriam purificar, eles receberam um apelido na época. Qual é o apelido? Então vocês entenderam agora como que surgem os puritanos? Eram aquelas pessoas que vieram lá, principalmente de Genebra, vieram de outros lugares do continente também, mas principalmente de Genebra, e eles chegaram, opa, a igreja precisa de reforma, vamos purificar a igreja. E aí, nessa tentativa de purificar, eles recebem um apelido. Eles são chamados de puritanos. Mas tem outro grupo também que vieram para o continente, que eles tinham mais ou menos a mesma ideia dos puritanos. E eles são chamados de separatistas. Então, vamos entender um pouquinho, irmão, porque esses dois grupos são os grupos que mais influenciaram, eles que fundaram os Estados Unidos, eles que colonizaram os Estados Unidos, puritanos e separatistas. Qual era a diferença dos dois? A ideia era a mesma, muitos influenciados por Calvino e tal, porém, os puritanos em si, eles não queriam sair da igreja estabelecida. Eles não queriam, não. E olha, eles vão ser perseguidos, eles vão ser proibidos de pregar, eles vão fazer muita coisa com eles, mas eles não queriam sair da igreja estabelecida. Então eles não simpatizavam com a ideia do separatista. Já os separatistas, eles pensavam assim, já que a igreja anglicana não quer se reformar, então vamos fundar a nossa e vamos se reunir. Vamos ficar esperando por ninguém, não. A ideia deles não vamos ficar esperando por ninguém, vamos nos reunir. É interessante que hoje na igreja existe a igreja estabelecida, a igreja que nem a igreja anglicana, e existe os perfeccionistas, não, nós não vamos sair da igreja, e existe os dissidentes, não, temos que sair da igreja. É interessante que naquela época também já existia esses grupos, né? Os puritanos ainda tinham ideias teocráticas, por isso eles não queriam abandonar a igreja estabelecida, e não simpatizavam com as ideias separatistas. Enquanto os separatistas já tinham uma leve ideia de separação de igreja e Estado, e por isso se arriscava a se reunir correndo o risco de serem presos. No reinado de Isabel, ou Elizabeth, né? Ela colocou uma lei que ninguém poderia se congregar a não ser dentro da igreja anglicana. Então as pessoas, se fosse pego alguém reunido em casa, em pequeno grupo, essa pessoa era presa. Foi por isso que lá na frente John Bunyan foi preso. John Bunyan foi preso por causa da lei da época da rainha Isabel, porque ela emitiu essa lei contra os separatistas principalmente, né? Então, mas os separatistas eles não vão desanimar não. Vocês vão ver que eles vão continuar se reunindo escondidos, né? E os puritanos também não vão desanimar, eles vão continuar lutando. Eles não queriam se separar da igreja, mas eles vão continuar lutando para purificar a igreja da Inglaterra. Então, quais são os três grandes grupos que se iniciou no século XVI ali na Inglaterra? Quais são? Anglicanos, puritanos, separatistas. Quem são os anglicanos? É a situação, né? É o protestantismo oficial. Quem são os puritanos? É aqueles irmãos que queriam purificar a igreja. Eles criam que a igreja tinha que ser só uma no país, que é a igreja anglicana, a igreja estabelecida. Mas eles criam que essa igreja tinha que se purificar, tinha que limpar. Esses eram puritanos. E tinha quem? Separatista. Não, a igreja anglicana não quer limpar? Não, pode ficar. Nós se reunimos, nós fundamos nossa própria igreja. Então eles eram mais, vamos dizer assim, eles eram mais radicais, né, nesse sentido. Nós vamos ver agora exemplos de anglicanos, puritanos e separatistas, para você ver como o Senhor guiou. E mesmo que a gente pode pensar que o motivo que o rei Henrique estabeleceu o protestantismo na Inglaterra não seja assim tão moral, vamos dizer assim, mas isso não significa que o Senhor não estava no comando. Nós vamos ver que o povo inglês se beneficiou muito. Vamos conhecer alguns anglicanos famosos primeiro. Vocês já ouviram falar nesse homem? Isaac Newton. Além de reconhecido cientista, Sir Isaac Newton era religioso. E o grande o quê? Irmãos, quem que é herdeiro do historicismo? Lembra que eu falei ontem? Nós somos herdeiros. Nenhuma igreja hoje mais é historicista. E quem é que fundou o futurismo? Ontem eu li do comentário bíblico adventista. Quem fundou? Os jesuítas. E na época do Guilherme Miller, as igrejas protestantes abraçaram a crença jesuíta do futurismo. Ontem vocês aprenderam isso. E nós vemos que, protestantismamente falando, só existe historicismo. E ele escreveu livros sobre escatologia do livro de Daniel, Apocalipse, seguindo a tradição historicista. Então, nós temos aí uma pessoa anglicana. Nós temos outro anglicano, um sacerdote chamado Drew Cressner. Eu não encontrei nenhuma foto dele, mas ele está citado no Comentário Bíblico Adventista, volume 4.
a extraordinária previsão de Doug Creston, em 1689, de que os 1260 anos terminaria um século mais tarde, ou pouco antes de 1800, é digna de nota. Ele foi o primeiro a datar claramente os 1260 anos, a partir de Justiniano, e isso exatamente 100 anos, 1689, antes que rompesse a Revolução Francesa, em 1789. Essa foi sua previsão. O primeiro aparecimento da besta foi na recuperação do Império Ocidental por Justiniano, e a partir dessa data, por volta de 1800, seria aproximadamente 1260 anos. Então, quando que terminou os 1260 anos? 1798. E ele já datou certo. Ele falou, não, deve ter começado no ano 1576. Então, ele sabia que no ano 1798 ia acabar. Então, para não ser muito preciso, ele falou, não, por volta de 1800 vai acabar. Isso, irmãos, bem antes da profecia de tempo se cumprir. Você vê como Deus tem guiado sua igreja. O Senhor tem guiado a sua igreja. E quem se submete ao Senhor nessa igreja será guiado também. Quem se submete, não é quem se batizou nessa igreja, mas quem se submete ao Senhor nessa igreja será guiado. Então esse é outro exemplo de anglicano. Mas nós vamos agora para os puritanos. Vamos conhecer alguns puritanos e nós vamos ver como foi mais ou menos a sua batalha para colocar o protestantismo mais puro no território, na terra da rainha. Nós temos Thomas Cartwright, que liderou um grupo de puritanos que queria implantar o presbiterianismo na Inglaterra. Porque lembra que eu falei para você que o presbiterianismo era mais democrático do que o episcopal? E a igreja anglicana era episcopal. O rei, ele que colocava um líder. Era ele que colocava o líder e ele que tirava. Então os cargos era ele que decidia, era o rei. Então Cartwright falava, não, esse não é o método bíblico. Vamos fazer que nem Calvino. Lembra que eu falei que eles se refugiaram lá com Calvino? Então agora eles vêm para cá tentando colocar o presbiterianismo. Mas eles só conseguiram só uma coisa, irmão, sabe o quê? Perseguição. A única coisa que eles conseguiram nessa tentativa dele. Então ele publicou um panfleto extremado, com grande apelo popular sobre as mudanças. Mas eles, mesmo assim, eles não queriam sair da igreja para montar outra igreja. Eles falaram, não, a igreja tem que ser uma só, que é a igreja anglicana. Mas temos que fazer o quê? Uma reforma nela. Então essa foi uma das controvérsias que os puritanos se envolveram. Né? Assim como hoje na igreja, irmãos, existe debate sobre a natureza de Cristo, debate sobre isso, debate como deve ser aquilo, na época existia. Então um dos debates que os puritanos se envolveu contra a igreja anglicana e contra os líderes anglicanos era sobre a forma de governar. Para eles, a forma de governar episcopal não era bíblica. E a melhor maneira de governar era o presbiterianismo. Vocês sabem, irmãos, que os puritanos, eles guardavam muito o domingo, eles amavam muito o domingo. E isso aconteceu por influência de quem? Sim, mas qual o reformador que era domingueiro? Eu esqueci de falar ontem. Calvino. Lembra que eles foram lá para o continente? Então, o Calvino, irmãos, nenhum reformador ensinava que os 10 mandamentos tinham sido abolidos, para começar. Nenhum reformador. Então, essa história que hoje os evangélicos falam, a lei foi abolida, eu não sei sinceramente onde surgiu, para ter ideia. Porque todos eles ensinavam os 10 mandamentos. Só que eles, quando chegavam no 4º mandamento, eles falavam, não, é um dia de descanso. Então aí eles, por tradição, como a igreja sempre guardou o domingo, então vamos guardar o domingo. Mas eles sempre ensinavam. Se você comprar uma Bíblia comentada por Lutero, tem uma Bíblia lá com comentário de Lutero, você vê que ele comenta positivamente sobre o 4º mandamento lá. Então, nenhum deles cria na abolição. E, inclusive, os ensinos de Lutero sobre os 10 mandamentos é o mesmo da igreja adventista. Ele falava, não, a lei serve para mostrar ao pecador que ele é pecador, mas não serve para salvar ele. Então, aí, para isso existe a graça de Cristo. Vocês entenderam? Então, os puritanos eram muito domingueiros. Não é à toa que a nação americana vai herdar isso deles. Então, a nação americana herda esse fervor pelo domingo dos puritanos, e os puritanos herdam de quem? De Calvino. Mas nós temos outro homem que, a meu ver, na verdade são 3 nomes, eu não encontrei as 3 fotos, né? Esses 3 homens, Henrique Jacob, Guilherme Ames e Guilherme Bradshaw, a irmã chega a citar algum deles. Eles foram que lideraram o povo que mais colonizou os Estados Unidos. E ele se envolveu em outra controvérsia. Então nós já vimos a controvérsia dos presbiterianos, a questão do sábado, e nós temos uma outra controvérsia. Esses 3 homens, eles pensaram no seguinte, acompanha o meu raciocínio. Eles pensaram assim, eu não quero sair da igreja instituída, que é a igreja
anglicana. Eles eram puritanos mesmo, eu não quero fundar outra igreja. Então aí eles pensaram, como que a gente pode fazer para permanecer nessa igreja? Eles inventaram um método chamado congregacionalismo, mas é um congregacionalismo não separatista, né? Esses homens formularam princípios da posição congregacional independente ou não separatista, do qual provém diretamente o moderno congregacionalismo. Empenhado em evitar a separação da igreja da Inglaterra, trabalharam a favor de um sistema nacional de igrejas congregacionais dentro da igreja estabelecida. Até agora vocês ouviram falar do episcopais e dos presbiterianos, que é a forma de organizar a igreja. Então aqui vai surgir uma outra forma de organizar a igreja, que é uma igreja congregacional. Uma igreja congregacional é uma igreja que não aceita liderança acima dela. Então a liderança é só local. Essa é uma igreja congregacional. E o que é mais interessante, irmãos, é que eles falaram assim, essa é a única maneira de nós continuarmos na igreja da Inglaterra. Então eles montavam uma igreja, falavam, essa aqui é uma igreja anglicana, mas é uma igreja anglicana congregacional, não está sujeita à hierarquia da igreja estabelecida. Mas eles estão lá, isso para eles era genial. Seria mais ou menos como hoje, o Ministério de Próprio Sustento ter uma capelinha lá. Aquela capelinha daquele Ministério de Próprio Sustento, teoricamente ela não está submissa diretamente lá à organização da igreja. Então aquela capelinha ali é como se fosse uma capela congregacional, ela tem uma liderança local. Mas ela não é dissidente, ela não se considera dissidente. Fala, não, nós somos da igreja estabelecida, a igreja adventista, nós não somos separatistas, mas nós somos congregacionais. Então foi assim que eles pensaram, não, vamos fundar um sistema assim, dentro da igreja estabelecida, mas nós não somos dissidentes, nós somos anglicanos. Então foi assim que surgiu o congregacionalismo. E nós vamos ver que esse sistema congregacional também era muito comum entre os separatistas. Nós vamos já avançar para os separatistas. Mas antes de avançar para os separatistas, nós temos outro puritano, John Milton. A morte do corpo é a perda e extinção da vida. A definição comum que supõe que ela consiste na separação de alma e do corpo é inadmissível. Está lá no Tratado de Teologia, página 381. Então, esse homem entrou em outra controvérsia puritana, a questão do estado dos mortos. Irmãos, tudo isso porque esse povo era tão perseguido na Inglaterra. Você viu que na Escócia eu nem falei muito, porque lá estabeleceram rapidinho lá o protestantismo, o presbiterianismo. Mas na terra da rainha, a igreja anglicana não queria aceitar nada disso, então perseguia, e esse povo só foi escavando, e achando sábado, e achando estado dos mortos, né? E achando várias coisas. Louvado seja Deus. A perseguição, irmãos, ela é importante na vida do cristão. A profeta do Senhor diz que, no livro Educação, se eu não me engano, ou é na página 150 ou na página 151, ela fala que todos que prestam verdadeiro serviço a Deus e ao homem recebem um preparo prévio na escola das aflições. Quanto maior for a responsabilidade, maior vai ser o quê? As aflições. Então, irmãos, a perseguição é importante na vida do cristão. Então nós vamos ver que a Inglaterra teve tantos movimentos, tantos puritanos, tantas ideias, por causa da perseguição. Porque essas pessoas que eu estou falando, os puritanos, muitas das vezes, eles tinham suas comissões, suas reuniões, tudo escondidas. E nós vamos ver que os que mais se esconderam foram os separatistas. Vamos lá. Vamos falar, eu já falei de anglicanos, já falei de puritanos, agora eu vou falar um pouquinho dos separatistas. O primeiro separatista foi esse cara aí, Robert Browning. Ele foi preso várias vezes e ele chegou a criticar os puritanos. Ele até escreveu um livro, que o nome do livro é enorme, é assim, é um tratado sobre como fazer reforma sem esperar que o rei faça a reforma. Porque ele pensava assim, a igreja anglicana não quer reformar, quer dizer que nós vamos ter que ficar na igreja anglicana esperando ela se reformar? Vamos sair, vamos fundar a nossa igreja. Então foi isso que ele pensou. E é nessa época que tanto puritanos quanto separatistas, muitas das vezes tiveram que se refugiar, agora não mais com Calvino, né? Eles tiveram que refugiar lá na Holanda, porque a Holanda tinha instituído a igreja reformada holandesa, que era protestante e que era uma igreja presbiteriana, ou seja, influenciada por Calvino, então eles tinham muita afinidade com eles, então era mais próximo, então eles iam lá para a Holanda. E a igreja brownista era congregacionalista, pois para ele cada igreja tem Cristo como seu sucessor imediato. A ideia dele é o seguinte, nenhuma igreja pode dominar sobre outra igreja. Todas as igrejas são irmãs em Cristo.
Então, portanto, a conclusão dele era: não pode haver liderança acima da igreja local. Toda liderança é só na igreja local. E as igrejas têm que se reunir em associações, sínodo, essas coisas. Então, assim, irmãos, era o congregacionalismo dele, que era um pouco diferente do congregacionalismo dos outros 3 lá. A única diferença qual que era? Era que esses eram dissidentes mesmo, propriamente dito. E os outros não. O outro não, nós somos da igreja estabelecida, nós não somos dissidentes. Mas apesar disso, os 2 eram perseguidos. Tanto puritano como separatista, os 2 eram muito perseguidos. Esse separatista aqui, ele é muito interessante, porque ele foi uma pessoa que influenciou bastante gente, John Smith. Ele teve que várias vezes se exilar em Amsterdã, na Holanda. E ele convenceu-se de que o método apostólico de admissão de membros na igreja era o batismo após confissão de arrependimento diante de Deus e de fé em Cristo. Então, em 1608 e 1609, ele batizou a si mesmo por efusão. O que é efusão? Na verdade, a fusão, né? Que é derramar água em cima. E depois, os demais de sua igreja fez isso com todo mundo da igreja. E ele estabeleceu uma denominação chamada Igreja Batista, mas era em solo holandês, mas era formado por ingleses. Aqui está o surgimento da Igreja Batista. Então, há uma separação entre batistas e anabatistas. Algumas pessoas criticam, não, são as mesmas coisas, anabatista e batista. Porém, até onde se sabe, John Smith chegou a essa conclusão separado dos anabatistas. O anabatista queria a mesma coisa, mas ele foi estudando separadamente e ele chegou à conclusão que, não, para batizar uma pessoa, ela tem que estar arrependida. Se ela tem que estar arrependida, como você vai batizar um bebê? O bebê vai batizar de quê? Vai se arrepender de quê? Então, foi por isso que ele, então, estabeleceu essa primeira igreja batista, que foi em solo holandês, mas era formado por ingleses. E ele também se tornou o quê? Arminiano. E ele influenciou toda essa congregação. Quando ele faleceu, a congregação voltou para a Inglaterra, se tornando a primeira congregação batista em solo inglês. Então foi assim que surgiu a igreja batista em solo inglês, surgiu dos separatistas. Mas nós temos em solo inglês surgindo um outro movimento também dentro dos separatistas. Em 1630, um pequeno grupo da igreja de Jacob, irmãos, essa igreja de Jacob, só vamos parar um pouquinho aqui, a igreja de Jacob era aquela igrejas congregacionais não separatistas, formada por aqueles 3 puritanos lá. Aqueles 3 puritanos lá chegaram, fundaram aquelas igrejas que não era dissidente, na visão dele, né? Mas uma congregação dele chegou à mesma conclusão que John Smith chegou. E ele separou-se da sua congregação, criaram uma segunda linha de batista na Inglaterra, denominada de batista particular ou batista calvinista. Por volta de 1641, adotaram o batismo por imersão, por considerá-lo o método mais correto. A partir deles, tal modo se generalizou entre todos os batistas ingleses. Então, quem foi que resgatou a verdade do batismo por imersão? Os batistas ingleses. Era batista ou calvinista. E nós somos herdeiros dessa doutrina, amém? Nós somos herdeiros disso também. Foram dos separatistas, dessa segunda linha de batistas, né? E aqui nós temos um separatista que nós temos um carinho muito grande por ele, né? Quem já ouviu falar de John Bunyan? A gente costuma chamar ele de puritano por força da expressão. Mas nós vamos ver. Eu quero contar um pouco, irmãos, da história de John Bunyan. Eu vou se prolongar um pouquinho só para contar a história dele. John Bunyan, ele nasceu em um lar anglicano. Ele era da igreja anglicana. E quando ele era pequeno, ele tinha uma luta muito grande com a questão da consciência dele. Ele se sentia muito pecador. Porque ele era um menino peralta, fazia muita coisa errada. E isso ficou patente na mente dele quando uma mulher que era muito conhecida no local, por ser uma pessoa que falava muito palavrão, por uma pessoa muito errada, chegou e repreendeu ele e falou: nossa, você fala palavrão demais. Então ele pensou: nossa, se essa mulher que fala tudo errado está me repreendendo, significa que a coisa está feia, para o meu lado. Então ele cresceu com isso em mente, se sentindo um pecador, passou por muitas decepções, ele chegou a brigar com o pai dele, ele chegou a lutar numa guerra com os ingleses, né? E um amigo dele morreu no lugar dele. No dia que não dava para ele ir, o amigo dele foi no lugar dele e morreu. E ele começou a pensar: será que o Senhor tem um plano na minha vida? Então ele frequentava a igreja anglicana. Ele sempre estava lá na igreja anglicana. E
E teve um dia que ele pareceu que ele ouviu uma voz do céu dizendo, ele estava só jogando um jogo lá com os amigos dele, né? E ele já tinha ouvido a pregação que ele não deveria participar dessas coisas. E ele quase que ouviu uma voz do céu dizendo assim para ele, então, ou você fica com seus pecados, ou você se converte. E aquela voz impressionou ele. Ou eu fico com meus pecados, ou eu me converto. Ou eu me converto e fico com o céu. Ou eu fico com meus pecados, ou eu me converto e fico com o céu. Então ele começou a fazer uma reforma na vida dele. Começou a tirar as coisas erradas, começou a andar tudo certinho. Mas ainda assim a consciência dele ainda acusava ele. E ele sentia que ainda faltava alguma coisa. Falta algo mais. Isso não está certo. E ele ia para a igreja anglicana. Até que um dia, andando na rua, ele viu um grupo de senhoras conversando. Tem um documentário sobre ele no YouTube, vocês podem colocar lá, John Bunyan, está traduzido, bonitinho, é muito bonito o documentário. Ele ouviu as mulheres conversando sobre Jesus. Aí ele falou, opa, agora que eu já fiz minhas reformas, eu quero ouvir essa conversa, porque agora eu já fiz bastante reforma. E ele começou a conversar com as mulheres, as senhoras. Mas ele viu algo de interessante. Ele falou, essas mulheres tinham uma paz no olhar, essas mulheres eram diferentes. Elas não pareciam ter a vida igual eu tinha. E ele começou a ver que havia algo de diferente nessas mulheres. Elas pareciam que conheciam verdadeiramente Jesus. E foi desse jeito, irmãos, que ele passou várias vezes lá, conversou com elas, até que um dia elas convidaram ele, vamos para a nossa congregação. E foram. Quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa. Era uma congregação batista, né? Era uma congregação separatista, que se escondia. Porque até na época dele, quase 100 anos depois, era proibido ainda na Inglaterra ter outra igreja a não ser a igreja anglicana. Então ele começou a se reunir com esses irmãos batistas, e ele começou a conhecer mais sobre Jesus, e ele começou a ter uma experiência mais firme com Jesus, mais firme com as Escrituras. Então ele foi batizado na igreja batista de Bedford, e até que ele começou a acompanhar o pastor da igreja de Bedford. E ele começou a ir para as ruas pregar. Mas qual que era a igreja que era oficial da Inglaterra? Anglicana. Ele não podia fazer isso. Mas, irmãos, ele sentia tão renovado por Cristo, ele sentia uma força tão renovadora nele, que ele teve coragem, ele foi para cima. E ele começou a pregar. E, irmãos, as palavras deles tinham influência muito grande na vida dos pecadores. Várias pessoas começaram a se reunir em torno dele, aonde ele ia pregar. E os líderes da igreja falavam assim, como esse homem ousa pregar, se ele não tem licença para pregar? Como esse homem ousa pregar, se ele não tem nem curso de teologia? E teve até uma pessoa que falou assim, como você ousa pregar sem ter a cópia original, sem ter os manuscritos originais? Aí ele perguntou para esse cara, mas você tem um manuscrito originais? Ele, não tenho, mas tem uma cópia daqueles que são originais. Aí então ele falou, mas eu também creio que a Bíblia da Inglaterra é a versão original. Então, irmãos, John Bunyan começou a pregar. E muitas pessoas começaram a mudar, a fazer reforma de vida. Até que ele começou a ser perseguido e falaram, se você não parar de pregar, você vai ser preso. Deixa eu ver se tem algum slide mais sobre ele. Mas assim, ele não quis parar de pregar. E o que aconteceu? Ele foi preso. Mas quando ele foi preso, falaram assim, não, nós estamos dispostos a libertar você da prisão. Você é um cara bom, você é um cara legal. Mas com uma condição, pare de pregar. Só isso, só pare de pregar. Você não precisa deixar de crer naquilo que você crê. Pare de pregar. Mas a resposta dele foi o seguinte, se vocês me soltarem hoje, amanhã mesmo eu vou estar pregando. Então foi assim que ele ficou preso, 12 anos, lá na cadeia de Bedford. A profeta do Senhor diz assim, novamente como nos dias apostólicos, a perseguição redundou em favor do Evangelho. Em nauseabundo calabouço, repleto de devassos e traidores, John Bunyan respirava a própria atmosfera do céu, e ali escreveu a maravilhosa alegoria da viagem do peregrino da terra da destruição para a cidade celestial. Por mais de 2 séculos, aquela voz da cadeia de Bedford tem falado com poder penetrante ao coração dos homens. O Peregrino, que é um livro dele, e o outro, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, que é uma autobiografia dele, tem guiado muitos à senda da vida.
Irmãos, ele teve um sonho. E nesse sonho que ele teve, ele via um rapaz saindo de uma cidade, indo para outra cidade. Esse homem tinha um livro na mão. E ao longo do caminho ele enfrentava várias perseguições. Então quando ele acordou, ele teve a ideia de vou escrever essa história. E escreveu então a alegoria do O Peregrino, né, que ficou famoso, que se tornou a literatura, dizem que em língua inglesa, depois da Bíblia, a mais famosa. O Peregrino. Quem já ouviu falar do livro O Peregrino? Ou o filme O Peregrino? Né? Tem um filme também. Então saiu, irmãos, de um homem que era fiel a Deus. Outra coisa também que é digno de nota é que na cadeia, irmãos, ele se tornou tão respeitado na cadeia, John Bunyan, que o líder da cadeia, sem consentimento das autoridades, deixava ele sair secretamente para pregar, até na igreja batista. E deixava ele ir pregar. E interessante é que nem José, né, que nem a história de José. Teve um dia que ele saiu e ele sentiu um desejo forte de voltar mais cedo para a cadeia. Eu tenho que voltar mais cedo para a cadeia, um desejo forte. Quando ele chegou lá, ele entrou, logo depois que ele entrou, chegou as autoridades para ver se ele estava lá. Ah, está aqui, beleza, tá tudo ótimo, vamos voltar. Você vê, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. A única coisa que devemos se preocupar é em ser fiéis ao Senhor. Se nós se preocuparmos em ser fiéis ao Senhor, o resto, o Senhor vai abrir o caminho. O Senhor manda os anjos na frente. Então John Bunyan se sujeitou a Deus e ele se tornou um grande pregador. E olha, a literatura dele, logo rapidinho, se tornou muito famosa na terra da rainha. Então vamos ver se vocês lembram então, quais são os 3 grandes grupos? Era anglicanos, que era a situação, puritanos, separatistas. Mas tem um grupo menor que ficou famoso mais pela história, mas vamos dizer assim, eles não tiveram tanta influência assim. Esse grupo aqui, ó. Você já ouviu falar? Quakers, Quakers. A crença deles era meio confusa. Eles não são bem ortodoxos, que nem os puritanos, mas o ponto principal dos Quakers, que é famoso, é que eles eram pacifistas e eles defendiam que não deveria nem tocar em arma. Até hoje, na verdade, né, os Quakers eram mais voltados para questões sociais, né, de ajudar o próximo. Ele foi fundado por George Fox, em meados do século XVII. Esse movimento era denominado por eles mesmos como Sociedade de Amigos. Sua ênfase estava no pacifismo. Para um cristão, a guerra não é lícita e a escravidão é uma abominação. Como eles não se preocupavam em ocultar suas reuniões, porque os separatistas, durante todo o reinado de Isabel, durante todo o reinado do rei Tiago, que foi o rei James, que sucedeu Isabel, eles estavam lá, mais forte que nunca. Porém, tudo escondido. Mas esses aqui, eles não tinham problema de se esconder. Por isso que eles eram mortos, tiravam as propriedades deles. No final do século XVII, buscando liberdade religiosa na América, liderados por William Penn, que era um adepto do quakerismo, eles fundaram a colônia da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Vamos então para a América agora? Vamos para a imigração dos pais peregrinos? Quanto tempo que eu tenho? Enfim, valeu. Vamos entender então como que aconteceu essa viagem deles, né? Vamos começar. Primeiro, qual que era a rainha que restabeleceu o protestantismo na Inglaterra? Isabel. Eu até esqueci de contar uma curiosidade sobre Isabel. No tempo do reinado dela, o rei Filipe, na tentativa de recolocar a igreja Inglaterra no catolicismo, mandou uma esquadra de 130 navios, 30 mil homens, a esquadra invencível. E essa história é muito famosa porque veio uma tempestade e acabou com os navios de Filipe. Aquela esquadra era invencível. Mas quando estava chegando lá para invadir a Inglaterra, olha a dimensão vertical. Começou a dar tempestade, o navio começou a afundar e eles tiveram que voltar. Até hoje os ingleses chamam isso de... Eles costumam chamar a esquadra invencível, né? Invencível. Eles nem lutaram, né? Nem lutaram, mas foi na época da rainha Isabel. Quando ela voltou para o protestantismo, o rei Filipe queria restabelecer o catolicismo. Mas quando ela morreu, qual foi o rei que entrou? O rei Tiago. O rei James, né? Tiago em inglês, né? James. Os puritanos apresentaram a petição milenar ao rei, porém não foi concedida nenhuma das mudanças aspiradas pelos puritanos, exceto uma nova tradução da Bíblia que eles queriam,
Daí apareceu a versão autorizada do rei James, em 1611, né? Rei Tiago. Irmãos, quando a rainha morreu, todo mundo ficou com a expectativa. Será que ele vai voltar com o catolicismo? Será que os anglicanos, não, ele vai continuar com o anglicanismo. Os puritanos, será que eles vão aceitar a ideia puritana? Os presbiterianos, será que ele vai estabelecer o presbiterianismo? Todo mundo ficou com a expectativa. E os puritanos foram lá e apresentou a petição milenar. Só que a única coisa que os puritanos conseguiu foi o quê? Uma tradução da Bíblia que eles queriam nova. A tradução King James. E os puritanos receberam ordens do rei de se conformar com essa vitória. A hostilidade contra os puritanos só aumentava. Era proibido de pregar, alguns tiveram que se exilar na Holanda. Ainda assim, eles não simpatizavam com as ideias separatistas. Já os separatistas continuavam com suas reuniões escondidas, e muitos deles também se refugiaram na Holanda. Lembra que eu contei para vocês a história do surgimento dos congregacionalistas, aqueles que eram não separatistas? Em 1620, os congregacionalistas não separatistas e alguns separatistas, refugiados na Holanda, se juntaram e, após negociações, atravessaram o Atlântico no Mayflower, sob a liderança de Guilherme Belster, fundando a colônia de Plymouth. Então, que tipo de puritanos que foram os primeiros a ir para a América em busca de liberdade religiosa? Foram os presbiterianos, foram os congregacionalistas? Os congregacionalistas que foram para lá. Mas eles se juntaram com quem? Separatista. E a profeta do Senhor diz assim, quando constrangido pela primeira vez a separar-se da igreja anglicana, os puritanos se uniram em solene concerto com o povo livre do Senhor. Quem é o povo livre do Senhor? Separatistas. Se uniram com separatistas. E a profeta diz assim, para andarem junto em todos os seus caminhos, por eles conhecido ou a serem conhecido. Ali estava o verdadeiro espírito da reforma, o princípio vital do protestantismo. Foi com esse intuito que os peregrinos partiram da Holanda para buscar um lar no Novo Mundo. Após muitas lutas e perseguições, os puritanos desanimaram com as perspectivas religiosas e políticas e começaram a planejar a ida para a América como os fundadores da colônia de Plymouth. Então o que aconteceu? Foi só o Mayflower, uma viagemzinha que levou lá. E aí os outros puritanos, todo o resto, presbiteriano, todos os outros puritanos que estavam ali na terra da rainha, começaram a ver que não tinha jeito. A igreja anglicana não queria se reformar. Então eles começaram a ter ideias de, vamos embora, vamos para a América. Então, 8 anos após o primeiro navio ter ido, começaram então a imigração em massa para a Baía de Massachusetts, né? E lá eles fundaram a colônia de Connecticut e a cidade de New Haven também. Até 1640, a maré puritana subiu ao rumo da Nova Inglaterra. Pelo menos quantos? 20 mil pessoas atravessaram o Atlântico. Irmãos, que honra teve essa nação, de ter pessoas querendo buscar a Deus, fugindo para lá. Uma das primeiras coisas que eles fundaram quando chegaram lá foi o quê? Harvard University. Os peregrinos tiveram grande influência nas instituições americanas. Ao chegarem na América, fundaram a Universidade de Harvard, Yale, Princeton, sei lá, não sei ler. Mas, irmãos, nós somos também herdeiros na educação também. Irmãos, não existe educação que nem a educação adventista. E eu estou se referindo à educação que está lá nos livrinhos de capa vinho. Não existe educação igual está ali. Nós somos herdeiros, irmãos, de um legado educacional também. E eles também levaram para os Estados Unidos o quê? Historicismo. Vocês estão vendo que não existe futurismo a não ser nos jesuítas? Vocês estão observando que nós somos o único povo que tem levado o historicismo para o mundo e nós somos verdadeiramente herdeiros da reforma. Comentário Bíblico Adventista, volume 4. Os imigrantes que foram para o Novo Mundo levaram consigo a interpretação do livro Daniel, comumente aceita pelos protestantes britânicos e europeus do século XVII. Desde a chegada à América, colonizadores deram às profecias um lugar de destaque em sua religião. E aí o que aconteceu? Acontece algo engraçado. Os racionalistas, na Inglaterra já estava surgindo movimentos filosóficos, o deísmo, todo esse povo aí. Só que eles não eram perseguidos, então onde que eles ficaram? Ficaram na Inglaterra. Então, como para a América só foram aqueles fiéis, então lá na América eles levaram a interpretação fiel historicista do livro Daniel e ficou por muito tempo. É por isso que o comentário bíblico adventista diz assim, deixa eu ver se aqui que fala. Como o racionalismo e o preterismo não havia alcançado a América, sua interpretação da profecia era muitas vezes mais correta. Então,
A partir daí, vários grupos religiosos da Inglaterra começaram a emigrar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, irmãos, conseguiu sua independência por volta do final do século XVIII. E quando conseguiu sua independência, era quantas colônias? Alguém sabe? 13 colônias. Aqui está o relatório do livro A História da Igreja em Tabelas, sobre como era constituída essas 13 colônias. Então vamos aprender um pouquinho, vamos lá. A Virgínia, vocês vão ver que tem muitos anglicanos aí, que eram colônias instituídas pelo rei com fins lucrativos. Então vamos lá, a Virgínia, o que eles eram? E Massachusetts, quem que estava lá? Os separatistas e os puritanos, o quê? Congregacionais. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eram os separatistas, aqueles que faziam separação entre igreja e Estado, faziam uma leve separação, que era dissidente da igreja da Inglaterra. E os congregacionais eram aqueles que ainda tinham uma mente teocrática. Então, mesmo que eles estavam em solo americano, eles queriam formar ali uma teocracia. Uma teocracia congregacional, mas eles queriam formar ali uma teocracia. Então, Massachusetts era congregacionais, New Hampshire era o quê? Congregacionais. Nova York, que igreja que era? Holandesa reformada. Lá em Nova York era colônia holandesa. Aí mas os ingleses expulsaram eles de lá. Maryland era o único local, refúgio dos católicos de lá, né? Connecticut eram os puritanos, o quê? Congregacionais. Rhode Island, nós vamos falar um pouquinho sobre Rhode Island. Eram batistas, mas lembrando que a ideia era sempre congregacional também. Porque as igrejas separatistas, todas elas se organizavam igual os congregacionais. Não tinha liderança acima da igreja local. Nova Jersey, quem que era? Luteranos, holandeses e igreja reformada, e também quakers. Delaware, luteranos, anglicanos e igreja reformada holandesa. Carolina do Norte, anglicanos. Carolina do Sul, anglicanos e huguenotes, que eram reformadores franceses, né? A Pensilvânia tinha os quakers, luteranos e os menonitas, que era liderado pelos irmãos Amishes. E nós temos Geórgia, que é anglicanos, e os moravianos. Os moravianos são fruto do pietismo. Nós vamos ver um pouquinho para frente. Nós vamos ter que resumir, porque o nosso tempo já está acabando. Mas o fundador da colônia de Rhode Island, esse homem aí, Roger Williams, ele também era puritano, e ele também fugiu nos navios rumo à Nova Inglaterra, rumo aos Estados Unidos. E só que quando chegou lá, ele se desentendeu com os puritanos, que foi com ele. Porque a primeira coisa, ele pensava assim, que deveria haver liberdade religiosa, não só para mim, mas para todo mundo. Todo mundo tem que ter liberdade para adorar conforme a consciência. Mas os puritanos, não. Os puritanos, eles falavam assim, nós viemos para cá, para esse deserto. Era uma verdadeira ida para o campo, porque lá era totalmente rural. E nós precisamos se unir. Essa era a filosofia dos puritanos. Mas ele falava, sim, mas temos que dar liberdade. E ele se envolveu nessa controvérsia, na controvérsia do batismo, né? E até que os puritanos, o que fizeram com eles? Expulsou ele lá de Massachusetts. E ele começou a andar sem rumo lá na Nova Inglaterra. Os índios acolheram ele, né? E o pastor Cody Francis disse que quando ele foi expulso de Massachusetts, ele disse algo bem interessante. Ele disse assim, é com muita tristeza que eu vejo as palavras do dragão na boca do cordeiro. Irmãos, isso é a segunda besta do Apocalipse. Irmãos, antes do adventismo se formar, já tinha alguém que, inspirado por Deus, já estava dizendo que a segunda besta ia ser a nação americana. Irmãos, lembra que eu falei para vocês que a única coisa que nós precisamos é se submeter ao Senhor? Se nós se submeter ao Senhor, o Senhor nos guia. Ele conseguiu, com o rei, a liberação para uma colônia. Ele fundou a colônia de Rhode Island, e ele fundou ali em Rhode Island a primeira igreja batista em solo americano. Então ele levou para lá. O pequeno estado influenciou a Constituição americana. Agora, lembra da tabelinha que vocês viram? Imagina todos aqueles estados, colônias, formando um país só. Que religião que ia ser oficial? Louvado seja Deus que Deus levantou aqui Roger Williams, né? E a igreja batista ela se espalhou por toda a América do Norte. Para você ter uma ideia, dos protestantes americanos, dizem que hoje pelo menos 1/3 dos protestantes americanos são batistas. Você vê de quanto que eles cresceram. Mas a igreja deles não ficou com muita paz por muito tempo, não. Houve uma cisma na igreja de Roger Williams. Lá ele proclamava a liberdade religiosa.
Então, um grupo lá na Igreja Batista falou, opa, por que a gente guarda o domingo? Por que vocês guardam o domingo? Se a Bíblia sempre fala no sábado. Então, foi fundado lá na colônia de Rhode Island, a primeira Igreja Batista no sétimo dia. E a Igreja Batista do sétimo dia influenciou diretamente a Igreja Adventista. Então, lá na colônia de Roger Williams, surgiu os Batistas do sétimo dia, bem junto com os Batistas. Foi muito pouco tempo depois. Nós vamos entrar agora, vamos fazer rapidinho, o pietismo, vou falar bem rápido, porque o nosso tempo já acabou. Irmãos, o pietismo aconteceu na Alemanha. E só para resumir o que foi o pietismo de Jacob era tentar tirar aquela frieza que existia e tentar colocar mais responsabilidade sobre a costa do leigo. Porque os leigos iam para a igreja, sentava e ia embora. Ele não se sentia responsável pelas coisas. Então, eles começaram lá dentro da igreja luterana a estudar a Bíblia nas casas, e assim veio o pietismo. Aqui diz assim, Testemunho para a Igreja, volume 1. A verdade precisa ser acompanhada de poder, um testemunho vivo a impulsionar. Então, irmãos, a dar ênfase a não só a questão racional. Temos que ler a Bíblia? Temos que ter intelectualidade? Temos. Mas temos que ter algo mais, temos que ter poder, temos que ter convicção. Então foi assim que ele liderou um movimento de reavivamento lá na Alemanha. Então ele colocou mais ênfase à Bíblia, e eles influenciaram bastante. Mas olha uma das ideias de Spener. Spener também revelou certas tendências ascéticas, semelhantes à dos puritanos, inculcando moderação no comer, beber e trajar. Condenando o quê? Teatro. O que eu falei? Submissão ao Senhor. Em todas as eras, aqueles que se submetem ao Senhor, irmãos. O Senhor guia eles à verdade. E ele reavivou o papel dos leigos na igreja. O ensino de Lutero, que todos os crentes são sacerdotes, foi novamente tirado da gaveta. Irmãos, eu acredito firmemente que os leigos terão uma participação fundamental na última mensagem levada ao mundo. Eu acredito firmemente nisso. Eu quero dizer para vocês que ele trouxe esse legado dos leigos. E quem é que é herdeiro desse legado dos leigos na mensagem? Nós somos herdeiros. Enfim, o pietismo então influenciou os morávios. Os morávios eram antigos seguidores de João Hus, e eles se reavivaram. E o legado dos morávios, irmãos, é o trabalho missionário. Não houve protestantes mais missionários do que os moravianos. E os moravianos influenciaram John Wesley quando ele estava no navio indo para os Estados Unidos. E nós temos John Wesley, rapidinho, vamos falar rapidinho já para a gente terminar. John Wesley, ele era da igreja anglicana também, só que ele era uma pessoa com muito rigor religioso, uma pessoa que buscava muito, ele e o irmão dele. E tanto que tinha um clube lá na universidade que ficou conhecido como Clube Santo. Quem dizia isso eram as pessoas que eram inimigas dele, zombava dele. Isso aí se acham santo, são perfeccionistas. Lembra que eu falei para vocês que em todas as eras havia apelido? Aqueles que servem a Deus? Primeiro eram cristãos, os seguidores de Wycliffe eram loulados, que é murmuradores, os seguidores de Anabaptista era rebatizador, que é Anabaptista, puritano, aqueles que queriam purificar, e aqueles que queriam santificar, que eram? Metodistas. Esses métodos aí, acordar de madrugada, jejum, esses métodos, esses metodistas. Enfim, no grande conflito conta que John Wesley buscava santificação, mas a consciência dele não acalmava. Até que eles conheceram os moravianos, que era o legado do pietismo, e ele então conseguiu sentir no coração aquecido. E aí ele sentia que deveria confiar no Senhor. E foi assim que surgiu o metodismo. John Wesley era arminiano, irmãos. E o arminianismo nós lemos ontem, que cria na vitória sobre o pecado. Nós lemos isso ontem, aqui. O legado metodista é a santificação e a harmonia com a verdadeira justificação pela fé. Nós temos aqui rapidinho um resumo então dos movimentos religiosos. Anglicanismo, só para vocês entenderem, quanto mais baixo tiver, mais próximo está da igreja católica, menos radical é. Quanto mais alto, mais radical. E aqui embaixo nós temos um timeline. Então quem é que está mais baixo ali? Os anglicanos. Aí depois nós temos os luteranos. E dos anglicanos tem os puritanos separatistas, e nós temos também mais para frente os metodistas. E nós temos também o pietismo que surgiu ali. Nós temos no meio ali os congregacionalistas, que é aqueles puritanos lá,
E mais um pouco para cima nós temos João Calvino, né, com o presbiterianismo e com as igrejas reformadas. Mais para cima nós temos os batistas, que eram separatistas também. E nós temos ali na frente o adventismo, que surge do metodismo, com influência bastante do metodismo. E o pentecostalismo, só uma nota. O metodismo, ele tentou romper com a frieza que havia na igreja. Então, um culto com mais fervor. E o pentecostalismo, ele caiu para o outro extremo. Ele falou, não, esse fervor está muito pouco ainda, vamos para mais fervor. Foi assim que surgiu o pentecostalismo. O pentecostalismo surgiu de dissidente da igreja metodista, que queria mais fervor ainda. Entendeu? E nós temos a adventista ali. Vocês veem que ali nessa foto está dizendo que quanto mais para cima, mais radical. A gente está considerado bem radical ali em cima. E os anabatistas, então, está fazendo a outra fronteira ali em cima. O século XIX, o adventismo. Irmãos, nós não vamos avançar muito nas doutrinas, nós não temos nem muito tempo para isso. Quanto tempo eu tenho, irmão? Nós temos pouquíssimo tempo. Vocês estão careca de conhecer a história da igreja adventista. Tem o DVD lá do pastor Tim, a história da igreja. Mas, irmãos, o principal aqui, que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje, não é uma simples aula de história. Eu vim aqui para aprender que eu sou herdeiro dessa mensagem. Assim como o Senhor guiou esses movimentos lá atrás, o Senhor quer me guiar hoje, se eu deixar. Irmãos, que nós precisamos sair daqui com esse legado e entender aquilo que a gente leu no começo, que a reforma vai até que tempo? Até o tempo do fim. Guilherme Miller, ele era um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, a profeta do Senhor classifica ele assim. Como muitos reformadores, Guilherme Miller lutou no princípio de sua vida com a pobreza, aprendendo assim as grandes lições da energia e renúncia. E como todos os americanos, que escola profética que eles eram? Historicista. Então os jesuítas ainda não tinham sucesso até essa época aí. Então Guilherme Miller, ele era de uma família batista. A gente já estudou a história da igreja batista. E ele, durante uma parte da vida, aceitou a filosofia do deísmo, que é a filosofia que diz que Deus não age mais nesse mundo. Até que Guilherme Miller, ele, lendo o sermão, ele teve uma experiência mais forte com Jesus e ele se converteu. E todos os dias ele estudava a Bíblia. Mas ele tinha um princípio. Ele não passava para o próximo versículo se ele não tivesse completamente entendido o último. Até que ele vai chegar lá no livro Daniel 8, né? Irmãos, então só para terminar aqui. Guilherme Miller, então, no ano de 1815, chegou à conclusão de que Jesus, ele fez a união lá das profecias das 2.030 tardes de manhã e da profecia da sétima semana. Então ele chegou à conclusão que Jesus ia voltar mais por volta de 1840. Só que ele ficou calado. 15 anos depois, com aquilo na mente, o Espírito Santo começou a tocar ele, e ele, na tentativa de fugir da consciência dele, ele falou, tudo bem, se alguém vier me convidar para pregar, eu prego. Mas ele até riu, porque ele falou, faz tempo que eu nem prego, quem que vai convidar um fazendeiro velho para pregar? Meia hora depois que ele falou isso, bateu alguém na porta dele, o sobrinho dele falou, o pastor não vai estar na igreja batista, você tem que pregar. Aí ele teve uma luta muito grande, porque ele não queria pregar. Então ele não era alguém que queria se mostrar, não, ele era uma pessoa sincera, honesta. Ele só começou a pregar sobre advento, porque ele tinha dado uma palavra, se alguém viesse me convidar para pregar, eu vou. E foi assim que ele começou a pregar, o movimento tomou vulto, e nós vemos que várias pessoas se uniram ao movimento. Das pessoas que se uniram ao movimento está aí, Iron Edson, Crozier. Irmãos, Iron Edson é um pioneiro do quê? Alguém sabe? Do santuário. Após a grande decepção, ele teve alguns falam que foi um insight, outros falam que foi uma visão sobre o santuário celestial. E ele então começou a ensinar sobre a doutrina do santuário. Irmãos, vocês já viram falar que muitos evangélicos chegam e falam que os adventistas só inventaram a doutrina do santuário para fugir do quê? Para fugir da decepção de 1844. Quem já ouviram esse argumento? Irmãos, quando eu me converti à igreja adventista e comecei a estudar essas coisas, eu me surpreendi com algo que muita gente não percebeu ainda. Quando os discípulos estavam aqui na terra e Jesus veio, eles pensavam que Jesus ia estabelecer o reino
eterno no tempo deles. E o que eles enfrentaram? Decepção. A mesma coisa foi os mileritas. Eles pensavam que Jesus ia voltar para estabelecer o reino eterno. E o que eles passaram? Decepção. Qual foi a resposta de Deus à decepção dos discípulos? Por que o Cristo tinha que morrer na cruz? Era a mensagem do pátio do santuário. Ali eu chamo isso de doutrina do santuário reduzida ao pátio. Então, os judeus não faziam a relação entre o Messias e o santuário. Eles não faziam, estavam longe de fazer. E a resposta à decepção dos cristãos foi isso. E é engraçado, irmãos, até hoje, os judeus falam que os cristãos só inventaram a doutrina da justificação pela fé para fugir da vergonha da cruz. Assim como os protestantes acusam os adventistas. A mesma coisa. Qual foi a resposta de Deus à decepção adventista? Santuário. Irmãos, está vendo o paralelo? Foi mensagem do santuário lá para o discípulo, foi mensagem do santuário aqui para ele. Só que aqui foi mais completa, foi com mais luz. E é interessante que, assim como os protestantes que passaram a tocha para nós, eles afirmam, vocês inventaram a doutrina do santuário só para fugir da vergonha de 1844, assim, do mesmo jeito, os judeus acusam os cristãos de ter inventado a doutrina da justificação para fugir da vergonha da cruz. Estão vendo os paralelos? Está vendo? E uma das respostas também que Deus deu para os cristãos foi o seguinte: ide por todo mundo pregando o evangelho. Por isso que ainda o reino não ia ser estabelecido. E qual foi uma das respostas que Deus deu para os adventistas lá em Apocalipse 10? Alguém lembra? Vamos ler então? Lê rapidinho, Apocalipse 10 é o último versículo. Lê rapidinho, irmãos. Apocalipse 10, qual foi a resposta? Os que passaram pela decepção entenderam que aquilo que estava acontecendo estava profetizado no livro de Apocalipse capítulo 10. E uma das respostas que o Senhor deu lá, o último versículo do capítulo 10, o que está escrito aí? Alguém lê para mim, por favor. Então me disseram, é necessário que ainda vos refletis a respeito de muitos povos, nações, línguas e... Vocês estão vendo o paralelo, irmãos? Eu comecei a ver isso quando eu estava vindo para a igreja adventista. Eu falei, meu Deus, é muita coincidência. Eram as mesmas coisas. E a irmã White, ela aplica também esse texto à decepção. Não, a resposta de Deus era essa. Ainda tínhamos que pregar para muitos povos ainda. Vocês viram, irmãos, o tanto de coincidência? Primeiro, eles esperavam o estabelecimento do reino eterno. Segundo, eles passaram por decepção. Terceiro, a resposta de Deus à decepção foi a mensagem do santuário nas duas eras. A diferença é que lá foi reduzido ao pátio. E aqui foi a mensagem completa. E um outro adendo que o Senhor fez é: ide a todo mundo a pregar o evangelho. Quando eles perguntaram, é agora, Senhor, que vai estabelecer o reino? Não, mas sereis minha testemunha. Ou seja, vocês têm que pregar ainda. E a mesma coisa foram os mileritas após a decepção. Por que não foi estabelecido o reino? Não, ainda tem muito povos, nações a ser pregado a mensagem. A mesma coisa, o mesmo paralelo. Isso só pode ser de Deus. Essa igreja só pode ter sido levantada pelo o meu Deus, o meu Senhor. Raquel Oakes era batista do sétimo dia. Ela influenciou uma congregação metodista inteira a guardar o sábado. E José Bates, ao ter se convencido sobre o sábado, ele queria entender um pouco mais. Então foi na congregação que Raquel Oakes estava. E lá ele aprendeu mais das pessoas que estavam ali naquela congregação sobre o sábado. José Bates também, irmãos, era temperante. Então ele era um dos pioneiros da reforma de saúde, apesar de não ter de uma maneira mais completa, né? E nós temos também a nossa Heleninha, né? Como diria o Mauro. A irmã Heleninha White e o irmão James White. Eu admiro muito o testemunho da irmã White, da vida dela antes do ministério, antes dela ser profeta. Era uma vida de oração. Ela muitas vezes achava que ia morrer, então ela se consagrava. E Deus estava preparando ela. Como eu disse antes, nós não entramos muito no adventismo. Vocês estão careca de conhecer. Mas, irmãos, eu queria então terminar aqui, com esse último slide, com uma conclusão para vocês. Aqui nesse slide está a primeira visão da irmã White. Só que eu queria fazer primeiro uma observação rapidinho, que existe uma confusão muito grande entre a primeira visão da irmã White e aquilo ali. Aquilo ali é um sonho que a irmã White teve, o sonho do caminho estreito. Você pode ler lá em Vidas de Ensino, vocês podem ler lá em Primeiros Escritos. É aquele lá que o caminho vai o quê? Estreitando. Isso aí não foi a primeira visão, isso na verdade foi um sonho. Agora, a primeira visão, ela viu um caminho estreito sim, mas é diferente, olha lá. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família,
o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não pude achar. Quando uma voz me disse, olha novamente, eu olho um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito. Como é que estava esse caminho, irmãos? Levantado em lugar elevado do mundo, dizendo bem claro que nós não somos do mundo. O povo do advento estava nesse caminho a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade, mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade a seus pés, para assim não tropeçasse. Irmãos, é que ela fala, se conservasse o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam, aleluia. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus que os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal de Jesus, caíam do caminho para baixo no mundo tenebroso e ímpio. Está no livro Primeiros Escritos. Irmãos, olha, ao terminar o sermão aqui, essa manhã, ontem nós vemos a reforma no continente e hoje essa tradição anglo-americana. Irmãos, essa luz por trás, irmãos, é o clamor da meia-noite, mas eu quero dizer, o Senhor tem guiado o seu povo. O Senhor levantou os reformadores, o Senhor levantou a reforma em todos os países. Irmãos, e o Senhor levantou essa igreja, o Senhor Deus levantou essa igreja. Ali está escrito que aqueles que negam que existe uma luz por trás deles, aqueles que falam assim, Deus não tem guiado a igreja adventista até aqui, o que acontece com eles? A luz que está por trás deles, o quê? Desaparece. E o que acontece com eles? Ele cai no mundo tenebroso e ímpio. Irmãos, ao sair daqui essa manhã, que nós possamos sair com consciência que somos herdeiros, o Senhor nos levantou. Se nós não levarmos a mensagem, o Senhor vai trazer outras pessoas para sentar no mesmo lugar que você está, para levar essa mensagem. Mas essa mensagem vai ser dada, irmãos. Agora, Deus prefere que seja com cada um de nós, que nós possamos abraçar essa mensagem. E existem condições. E qual é a condição? Submissão ao Senhor. O Senhor espera de nós total submissão à sua vontade. Irmãos, a reforma vai terminar até quando? Até o fim. Então o Senhor vai nos guiar até o fim. O Senhor levantou essa igreja. Você foi escolhido de Deus para fazer parte desse movimento. Não despreze esse chamado. E existem várias maneiras de desprezar o chamado. Uma delas é você viver indiferente às coisas que estão acontecendo. É você viver indiferente à mensagem que o Senhor entregou em suas mãos. O Senhor entregou em suas mãos uma mensagem. E se você vive indiferente em relação a essa mensagem, você está negando a luz que está atrás de você. E a luz vai desaparecer e você vai cair no mundo tenebroso se você não se converter. O Senhor tem nos chamado. E Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que Ele dá a oportunidade para cada um de nós. E Ele hoje dá a oportunidade, irmãos, de nós abraçar essa mensagem com fé e avançar. Vamos abraçar essa mensagem com fé. Irmãos, vamos cantar o mesmo hino que a gente cantou ontem. Fé dos nossos pais. Eles preferiam morrer do que pecar. Nós possamos ter essa mesma afirmação, essa mesma coragem, que nós possamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, que nós possamos ser os reformadores do tempo moderno, que nós possamos ser o povo que leva a última mensagem de advertência ao mundo, e que a nossa vida possa resplandecer o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar com fé, bendita a fé dos nossos pais. Bendita
Pai Santo que habita nos céus, nós acabamos de cantar a bendita fé dos nossos pais. Nós sabemos, meu Deus, que foi o Senhor que guiou Martinho Lutero, que guiou os reformadores. Nós sabemos que foi o Senhor que guiou a reforma na Inglaterra. Nós sabemos que, numa dimensão vertical, o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Deus. Mas nós sabemos também que a reforma vai até o fim. E o Senhor levantou um povo, o povo adventista, para levar a última mensagem de advertência ao mundo. A última mensagem de advertência ao mundo. Meu Deus, que honra e que responsabilidade. Meu Deus, mas para levar essa mensagem, temos que aceitar essa mensagem na nossa própria vida. A mensagem de morte para o eu, a mensagem de nova vida em Cristo Jesus. Meu Deus, por isso nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, transforma o nosso caráter, Senhor. Faça que o eu morra, faça que a carne morra, que nós possamos, Senhor, correr a carreira que está proposta. Em nome de Jesus, que nós possamos levar essa mensagem que o Senhor nos chamou. E que nós possamos verdadeiramente, então, ser herdeiros dessa reforma, meu Deus. Meu Deus, mais uma vez nós entregamos a nossa vida e esse congresso em suas mãos. E que essas mensagens não possam ficar só no congresso, que possa ser multiplicada lá fora. Mais uma vez nós entregamos nossa vida e sabemos que aqueles que se submeter ao Senhor, o Senhor vai guiar e vai haver sucesso no levantamento dessa mensagem ao mundo. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado pelo chamamento, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Que nós possamos estar na linha de batalha, na frente da batalha, avançando, levando, pregando a nova vida em Cristo Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós entregamos nossa vida em Tuas santas mãos. Amém.